Do segundo dia da Expo Cannabis Brasil. E agora a gente vai receber aqui no palco o Henrique Garcia Roncoleta, o Rick. Ele está aqui por um oferecimento da marca Suave. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o Rick. Ele é vocalista e compositor da banda NDK, criada em 2005, com 4 álbuns gravados, sendo o mais recente em fase de lançamento. Em 2018, fundou a Maran Música, uma empresa que revolucionou o marketing e as relações públicas no mercado municipal brasileiro. A Maran Música gerencia carreiras de bandas renomadas como Far From Alaska, Ego Kill Talent, Medula, Zimbra e Otelo, além de estabelecer parcerias estratégicas com marcas como a Suave Paper, referência em lifestyle e fortemente conectada ao universo artístico e cultural. Seja muito bem-vindo aqui, Henrique, ao nosso palco. Muito obrigada. Tudo seu. Boa tarde, boa tarde. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Para falar tudo que eu vou falar, bater um papo, mas acima disso, um prazer da gente estar reunido aqui, ver toda essa galera aqui na feira, por conta de uma planta, por conta de um significado maior, de uma parada que é a cannabis, que é a ganja. Eu vou falar de uma parada um pouco diferente, até certo ponto, que é a música, mas vou tentar também fazer um paralelo com a cannabis para trazer uma realidade maior para todo mundo que está aqui na feira também. Sim, um oferecimento da Suave, inclusive, Marcelo, muito obrigado. É um prazer estar aqui falando, contando um pouco da história, da relação que a gente tem com a Suave. E para isso eu vou ter que contar um pouco da minha história e falar um pouco de quem é o Rick, né? Aqui tem um textinho aí padrão, mas eu vou me abster dele. Comecei na música em 2005, sou da cidade de Jundiaí. Comecei tocando na noite, criando com os amigos de colégio uma banda, me aventurando. Aquela história que todo mundo que fez um caminho na música sabe, ou que tem qualquer outro empreendimento sabe também, aquele começo. Então me aventurei muito nesse lugar, muitas coisas boas aconteceram até certo ponto, e aí eu fui fazer faculdade no interior de São Paulo. E quando eu cheguei lá, sempre gostei dessa atuação, de estar por dentro de tudo, de saber o que está acontecendo, de como que a gente pode ajudar e conectar as pessoas, sempre foi um pouco minha vibe. E aí eu comecei a participar dos jogos ali na faculdade, na universidade, comecei a ver uma oportunidade de levar a banda para lá para fazer shows para aquela galera, para aquele público focado universitários. Isso começou a acontecer. Vou correr assim para vocês não ficar também muito preso na história, mas é importante vocês saberem. A gente começou a fazer muito esse circuito, tocar muito nesses palcos, nessas festas universitárias. E ali eu ainda era bem jovem, mas comecei a entender um pouco e ver um pouco a grandiosidade das coisas, de lugares que a gente fazia shows mínimos, começamos a fazer shows maiores, com estrutura e tudo mais. E eu fui ali começando a entender, mesmo sem saber, começando a entender um pouco das relações e das conexões de uma marca com uma empresa, no caso com uma banda, para a gente conseguir sempre fazer coisas maiores acima do que as que a gente iria fazer, sem com que essa conexão acontecesse. E aí tudo bem, então ali eu como vocalista da banda NDK, que é um projeto que a gente tem desde 2005, um projeto que já fez muita coisa, já tocou o Brasil todo, álbuns lançados, muita coisa legal, muitas conquistas legais. Quem quiser conhecer, fica à vontade, vai ser um prazer. E isso tudo acontecendo, a gente gravando, tocando, se aventurando, eu começando a perceber tudo isso, até que em 2018 eu abri uma empresa chamada Maran Música. Maran é uma palavra indígena, significa o ato de resolver, é uma palavra tupi. E o foco principal da empresa no começo era a conexão dos músicos com as empresas. Exatamente esse feeling que eu tive ali com o NDK na minha área de atuação, eu falei, eu acho que isso daqui pode funcionar para mais pessoas. Acho que se a gente conectar de forma inteligente marcas, pessoas, ideias, pode ser benéfico para bastante gente. Quando eu comecei a empresa, esse chamariz foi diferente no mercado da música. Porque aqui no Brasil, normalmente essas conexões eram feitas só com artistas já mais estabelecidos. E artistas iniciantes e médios ainda não tinham muito esse entendimento de como fazer isso, ou quem fazia se aventurava muito. Então a gente formatou um passo a passo de como a gente poderia conseguir esse tipo de coisa para
artistas iniciantes, intermediários, como a gente poderia fazer com que essa galera buscasse alternativas para ter parcerias, conhecer esse universo, entender como que isso pode ajudar o músico, e uma banda e um artista. Junto com a criação dessa empresa, né, e com esse intuito, esse slogan dessas conexões, isso começou a dar certo, essas conexões começaram a acontecer, e alguns artistas maiores que já tinham suas gravadoras, os seus escritórios, começaram a se interessar um pouco por esse assunto, porque eles não tinham isso dentro ali do seu escopo de trabalho. Então, pô, legal, eu gostaria de ter uma parceria com a Suave e ter uma conexão que me possibilita, por exemplo, estar hoje aqui na Expo Cannabis, conversando com esse público, com essas pessoas. Mas não é simplesmente eu chegar lá, bater no escritório do Marcelo e falar, pô, gostaria muito de estar lá. Ele vai falar, pô, legal, né? Eu também, todo mundo, 1000 pessoas também, 1 milhão. Então a gente tem que criar conexões. A gente tem que construir histórias que sejam benéficas para todos os lados. Falando no caso do músico e da banda, ela possibilita uma entrada para marcas no mercado que muitas vezes essas marcas precisam ter esse contato direto com o público e ficam às vezes batendo de uma forma que não é muito interessante, batendo com um comercial, com uma propaganda que às vezes não atrai o público jovem, fica longe. Mas se ele tem uma conexão com um artista, com uma pessoa que é desse lifestyle, que vive esse lugar, muitas vezes ele consegue entrar em lugares que ele não conseguiria. E o artista precisa de apoio, precisa de financiamento para suas ações, precisa de espaços para mostrar sua arte. Então a gente acaba encontrando uma via de mão dupla nessas conexões. E aí, a gente vai trazer um pouco da cannabis como conexão de marca. Para uma marca que trabalha de maneira independente, ter o apoio de empresas renomadas tem grande importância. Patrocínios e apoios, parcerias trazem benefícios tanto para a marca quanto para a empresa. E existem estatísticas que a cada 10 empresas que aparecem como apoiadores, 7 são lembradas pelo público. Quando existe um trabalho feito no sentido da gente criar uma conexão certeira para uma marca que entenda o seu lifestyle e está falando para o mesmo público de faixa etária, de gênero, de qualquer tipo de segmentação, a gente começa a construir uma relação. Às vezes uma pessoa que gosta muito do NDK ou da Maran vai falar, pô, Suave, eu já vi num evento e tal, começa a usar e apertar seus baseadinhos com Suave e daqui a pouco está tudo ligado. E aqui tem um pouco da história, né, do Marcelo que está aqui. 2016, Marcelo, essa aí é antes da Suave, eu acho, né? Era no momento ali que estava quase vindo. Aí aqui o ano passado, quando a gente se encontrou, eu lembro que esse primeiro foi um evento que eu fui com o Mira e que a gente cantou, fez um som, foi muito irado. Então é para mostrar um pouco que, nesse caso, a cannabis como conexão pelo universo, no caso da Maran com a Suave, e da história, né? São alguns anos aqui, minimamente a gente está falando de 8 anos de história, então tudo é construção. Eu acho que em qualquer conexão que a gente vai fazer, no caso aqui da música com a cannabis, mas tudo é história, tudo é escrita, então não é do dia para a noite, né? Tem uma relação. E de acordo com essa história que a gente construiu, a gente começou a pensar em um determinado momento como a gente poderia trocar, como poderia ser interessante para o universo dos músicos e das bandas ter a Suave junto, sendo uma marca que está apoiando esse lugar, apoiando os músicos, os artistas, e como seria para os artistas também ter uma marca do universo canábico como a Suave, fazendo essa conexão. Como a gente poderia criar histórias que fossem legais, oportunidades que fizessem sentido para essa troca, né? E aí a gente começou a criar ideias e criar formas de fazer isso acontecer. Algumas eu vou apresentar aqui para vocês. Durante o ano de 2022, a Maran fez e faz até hoje eventos mensais numa casa aqui em São Paulo chamada La Iglesia, que é em Pinheiros. Uma casa irada, que é do João, do Ratos de Porão. Então aqui tem alguns eventos que a gente fez e em todos a gente veiculou a marca da Suave, sempre junto com a marca da Maran. Então tem ali os logos colocados, toda a comunicação que a gente fazia tinha a ligação da marca com o evento, chamadas, slogans. E a gente sempre tinha o apoio da marca distribuindo produtos e fazendo essa aproximação com o músico, né? Porque o músico está ali, vai fazer um show, daí ele ganha um presente, pô, ele fica feliz, não sei o que, não sei o que. Aos poucos ele vai assimilando o nome da marca e vai cada vez mais usando esse produto. Ele vai falar, pô, essa marca aqui está dando uma moral para os artistas, está dando uma moral para a Maran, que está apoiando os artistas, então começa a criar
essa relação que é o que a gente precisa e busca, né, para que a marca seja vista dessa forma saudável nesse ambiente. Aí, junto com essas ativações pontuais que a gente faz dos eventos, começou a fazer, a gente começou a pensar em como que esses produtos poderiam chegar em artistas e em pessoas de todo o Brasil e poderia ser interessante para artistas que faziam sentido. Aqui tem uma foto muito legal, que é do Rock in Rio desse ano, que inclusive é do fotógrafo Alexandre Chang, que está aqui também assistindo. Obrigado, irmão. É uma foto do show do Farfã, né, uma banda que fez um show comemorativo, que é uma banda que não existe mais, mas que voltou para fazer alguns shows esse ano. Então a gente enviou alguns kits para eles, e na verdade a gente foi entregar em Santos, né, que foi um show aqui mais próximo, entregou. E aí quando o Chang chegou lá no Rock in Rio, ele viu que o pessoal da equipe estava com a cuia que a gente fez da Marã, e aí registrou esse momento. E parece que é uma coisa simples, mas é exatamente essa fixação do nome. Então essa estratégia da gente, num primeiro momento, ter essa, vamos dizer assim, essa espalhada do nome da marca para esse lugar, para esse universo da música, começou a acontecer. Então a gente começou a selecionar alguns artistas. Ali a gente tem fotos da banda Dona Olga, que é uma banda independente aqui de São Paulo também. Usando os produtos, começando a ter essa conexão, essa relação. A Suave tem uma preocupação que é muito legal com a estética, além dos produtos canábicos. A gente tem os produtos de vestuário, né? Boné, camiseta. Inclusive eu tô com uma aqui hoje. Obrigado, presente único. Mandaram aqui, ó. Que é isso. Muito obrigado. Então acho que isso daqui também foi parte desse plano, dessa sacada, da gente começar a espalhar um pouco o nome da marca. Tem uma outra história junto com tudo isso que a gente fez, desde lá de trás, em 2019, quando começa um pouco a nossa relação. Então, a Marã, o NDK desde lá de trás, 2005, muita coisa, a Marã em 2018, início da Marã. Logo em 2019 começa a nossa conexão, essa história, né? Ela está não linear aqui na conexão, mas aqui vai dar para entender. Em 2019, a Marã começa a trabalhar num festival no sul de Minas Gerais chamado Hacktown, que é um festival de música e tecnologia, onde a gente também tem uma relação muito boa, uma construção muito legal. E desde esse primeiro ano a gente leva também a marca da Suave para lá. Nesse primeiro ano, é até legal ver esse cartaz com esses preços aqui, não estão atualizados, pessoal, já está mais caro, infelizmente. Isso aqui foi quando a gente fez lá atrás, e eu lembro na época, imprimiu, fez grandão e fez uma lojinha no ambiente que a gente fez os shows, e foi super legal, super receptivo. E aqui, a gente também sempre conversa muito sobre isso, sobre a participação da marca num ambiente que às vezes não é o 100% da atuação. Então a Suave é uma marca do universo canábico, certo? Mas às vezes ter uma atuação no universo musical pode ser interessante porque talvez 100%, ou vamos dizer, uns 90 e poucos % das pessoas que estão no universo musical tem um crossover com o universo canábico, né? Então, as pessoas começam a também fazer essa conexão. Desde 2019, todas as participações no festival, interrompidas pela pandemia, né, infelizmente, a gente teve a presença da marca, e no ano passado, a gente teve uma conexão bem incrível, que foi a presença deles lá na praça onde a gente realizou os shows, com uma loja, um shopping, onde a gente vendeu alguns produtos e criou alguns produtos personalizados da marca com a Marã. Isso começou a ser muito legal também. A gente, de novo, entregou alguns kits para as pessoas que estavam lá. Começou a concluir essa etapa da fixação da marca. Acho que ao longo dos anos a gente começou a entender um pouco melhor. E aí a gente fez até um videozinho aqui. Vamos ver se eu vou conseguir rodar. Será? Ah, garoto. Ixi. Espera aí. Será que tem como dar um play? Não tem? Putz. Tudo bem. Tem um vídeo legal que a gente produziu no Hacktown do ano passado, exatamente contando um pouco dessa ação, mostrando um pouco dessa realização. Acho que foram aproximadamente uns 20 ou 30 shows que a gente levou para o sul de Minas, com o apoio da Suave, como uma das marcas que estava junto com a gente. Vamos ver. Aí. Aqui tem uma outra ativação que a gente fez nesse ano,
numa feira chamada Conecta Mais Música e Mercado, onde a gente levou os produtos, levou vários artistas para fazer algumas captações de áudio, vídeo. E foi muito legal porque a gente fez também um folder que contava um pouco da história, que contava um pouco da Marã. E quando você abria todo o folder, ele tinha um cartaz, que era esse cartaz aqui, com a marca da Suave e da Conecta. E a cada evento que a gente faz, a gente sente exatamente os músicos entendendo já que essa conexão existe, que a Suave já é uma marca que já está totalmente inserida no universo musical. Então, isso para a gente é prazeroso, participar dessa construção e mostrar que existe sim essa troca de interesses e que isso é fundamental para os dois lados, tanto para uma marca como para outra. No caso aqui, tanto para os artistas como para a Suave. Agora, para quebrar um pouco o gelo e trazer isso um pouco para o universo canábico, eu separei algumas histórias aqui que a música me permitiu. Eu vou poder contar para vocês, para a gente conseguir quebrar um pouco o gelo com as histórias canábicas. Lá em 2016, quando eu devia ter ali com aquela carinha de jovem, uns 16 ou 17 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Champignon, ex-baixista, baixista do Charlie Brown Jr., incrível, infelizmente não está mais aqui. Entre nós, e foi uma experiência muito doida, porque nessa época eu ainda era bem jovem e eu não tinha muito a relação com a cannabis. Eu estava naquele momento de será que eu vou fumar, vou dar um trago, não vou dar um trago? E quando eu conheci ele, por conta da oportunidade que eu estava vivendo, eu conheci o primo dele, a gente estava junto num show que eles iam fazer, e aí ele falou, não, dá um trago, e não sei o quê, e estava na roda ali no camarim, e eu falei, tá bom, daí dei um trago, e dei aquela tossida e fiquei me sentindo meio culpado aquele primeiro momento. E depois, ainda voltamos de carro para Jundiaí, com o Champignon dirigindo, junto com o primo do lado, e a gente travadinho, assim, jovem, 16, 17 anos, sem entender nada do que estava acontecendo. Foi o começo da minha história canábica, ainda com um pouco de medo, tendo essa possibilidade. Vou pular aqui para 4, para seguir a ordem. Essa aqui foi a expressão do enquadro. Ali, a banda ainda nem existia, o NDK, a gente estava começando, sonhando com isso, ainda era uma criancinha. Aqui a gente já estava fazendo shows. Isso aqui foi no Casebre, ali na Zona Leste, antigo Casebre, em 2010, quando a gente tocou junto com a banda Expressão Regueira. E nesse dia, a gente estava no camarim ali do Casebre, sentado, todo mundo tranquilo. O Casebre é um lugar bem natural, então a gente estava fumando aquele, tranquilo. Quando a polícia abre a porta com tudo e armados entram e começam a dar um enquadro brutal na gente, no pessoal do Expressão, em todo mundo, e a gente não estava entendendo nada, porque normalmente nesses lugares é tudo tranquilo ali. E aí aí desenrolou uma história, né? Até explicar quem era quem não era, mas foi um momento canábico que me marcou e que eu quis compartilhar aqui com vocês. 2021, de fã a parceiro de roda, aqui nessa foto sou eu, aqui nesse cantinho, e ali é o Egípcio, vocalista do Tijuana, da Cali, e atualmente fez a turnê com o Charlie Brown, de celebração, né? Então a gente teve a oportunidade de gravar uma música junto, o último álbum do NDK que a gente lançou em 2020, chamado O Selenita. Isso aqui foi durante a sessão de gravação, então é muito legal ver isso daqui também, porque o Egípcio é uma pessoa que é legal de falar, porque a música me possibilitou virar um amigo, né? Virar uma pessoa que frequento casa e conheço família. Então ter essa oportunidade também é um momento bem significativo, registrado, né, numa foto canábica. E aqui a última, Sérgio Dias Sentiu a Marofa, 2023, quando a Marã Música produziu alguns shows dos Mutantes aqui no Brasil, no ano passado, né? Em um dos shows, quando acabou o show, a gente precisava dar uma saída rápida, porque o Sérgio, enfim, estava precisando correr para sair. E aí eu falei com a esposa dele, falei, não, a gente pode ir de carro, deixa a banda e a gente vai de carro. Eu pego já o carro, paro aqui, e parei o carro correndo naquela loucura e tal. Ele abriu a porta, entrou, sentei. Primeira coisa, ele olhou e falou, que cheirinho bom esse carro, hein? Daí eu falei, Sérgio, aí é uma honra duplicada, né? Aí a gente foi até o hotel conversando, ele não fumou nesse momento, não fumou. Mas rolou toda uma troca, uma conversa. Então, esses foram alguns momentos assim que eu separei, que a música me possibilitou e que a cannabis me possibilitou, me ajudou a construir uma história que se transformou no NDK e depois se transformou na Marã. E hoje a gente está aqui, tendo essa troca, representando a Suave Paper, falando um pouco dessa história. Fico super à disposição.
Aqui eu pus um obrigado também especial com alguns registros aqui que não poderiam deixar de existir. Acho que a gente tem que cultivar nossas relações. Eu fico à disposição para a gente conversar e criar ideias, criar possibilidades que envolvam música, que envolvam o universo canábico, que envolvam qualquer tipo de ação que a gente traz. Eu acredito muito nesse tipo de ativação como evolução mesmo da vida e da gente como pessoa. Acho que a gente pode ter do nosso lado uma pessoa que pode ser muito útil para a gente e às vezes a gente não sabe, nem imagina o que ela pode trazer para o nosso projeto, para a nossa vida. Às vezes a gente não tem a oportunidade de trocar com ela, mas eu acho que é muito importante a gente acreditar e valorizar essas trocas. Então agradeço a Suave por hoje, por estar aqui, agradeço ao evento e é isso. Obrigado. Muito obrigada, Henrique.